Radhe, Tulasi. Radhe, Guru Jaga. Então, vamos estudar hoje o nosso dia auspicioso, né? De acordo com o nosso calendário sagrado. Hoje nós estamos observando o dia que o rio Ganges desceu das alturas divinais. Após lavar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, ela vem banhar o mundo com a energia da vida, porque a água é a energia da vida. Sem água, ninguém vive. Então, na época que a Mãe Ganga vinha descendo do céu, foi uma época de muita seca. O que aconteceu foi que houve uma guerra entre devas e asuras. Esse mundo material e a vida espiritual, ela nos chama a atenção para isso, ele é uma eterna luta do bem contra o mal. É uma eterna luta de sobrevivência, é uma luta de virtude e de impiedade, né, de vício. Então, é uma luta constante que existe a partir do sêmen. O sêmen, ele quer sair para fora, então, quando o homem ejacula, ele fecunda o útero. Aí já começa a luta, né? O homem com o seu dificuldade de lidar com a sua sexualidade, de se autoaceitar, né? Sempre tem as religiões que trazem os ensinamentos do controle ou da subjugação total da sexualidade. Já começa daí esse conflito interno entre quem sou eu e o que eu aceito, o que eu quero ser, né? Então existe aí esse bem contra o mal, é a luta dos deuses com os demônios, é a luta do Bhagavad Gita, né? A prática de yoga. A gente se entender, se aceitar, se amar, se respeitar. Então aconteceu uma guerra entre os deuses e os asuras estavam ganhando, porque eles só apareciam à noite, quando eles estavam mais fortes e os devas mais fracos. Aí, quando surgia a luz, eles fugiam e ninguém conseguia encontrar os demônios. Aí os devas só apanhavam, porque toda vida que eles encontravam o demônio era à noite, quando o demônio estava forte e já vinha para cima. E os devas estavam mais fracos. Aí eles pediram ajuda ao sábio Agastya. Agastya Muni, ele é um dos 7 grandes sábios associados do Senhor Shiva. Eles são discípulos do Senhor Shiva. Eles estavam presentes nos colóquios tântricos do Senhor Shiva com a deusa Parvati. Quando o Senhor Shiva conversa com a deusa Parvati, nós temos as escrituras sagradas, as escrituras dos tantras, como o Guru Gita, né? O Urada Sahasraranama, os 1000 nomes de Radharani, o Yoni Tantra, e tantos livros que são as conversas de Shiva e Parvati, que nos trazem um ensinamento profundo. Então, esses sábios, eles estavam testemunhando aquelas conversas de Shiva e Parvati, aprendendo ali junto. E esses sábios, eles ajudam, assim, quando são necessários, eles estão prontos para fazer algum serviço. E os devas pediram para ele ajudá-los a encontrar os demônios, que se escondiam durante o dia, ninguém achava. Então, o sábio, meditando, entendeu que os demônios estavam escondidos no fundo do oceano. Aí o que foi que ele fez? Ele sozinho bebeu a água dos 7 oceanos. Imagine que sede, hein? Que sedento ele estava. Ele bebeu a água dos 7 oceanos. Essa sede do sábio Agastya, ela é comparada assim à nossa busca espiritual. Nós devemos ter essa sede. Não deve ser algo ordinário. Nós temos que ter a sede mesmo de conhecimento espiritual. E esse sábio mostrou isso quando ele bebeu a água dos 7 oceanos, mostrando aonde os demônios se escondiam, aonde estava escondido o mal. E aí o que aconteceu? Os devas foram lá e venceram a batalha. Conseguiram vencer eles durante o dia. Agora, o que aconteceu na Terra depois disso? A Terra ficou árida. A Terra virou um deserto. Não existia mais água, era escassa e as pessoas estavam morrendo e sedentas. Então, as orações de todas as pessoas, né, que estavam ali sofrendo foi representada pelo o grande rei Bhagirath, que era rei naquela época, e ele executou severas austeridades para atrair a atenção da Mãe Divina. E quando a Mãe Divina ouviu sua oração, ele pediu que ela descesse da forma de um rio, que trouxesse água de misericórdia, de compaixão, para que a vida pudesse florescer. Aí o rei Bhagirath orou e a Mãe Divina respondeu a sua oração. Ela disse: rei, eu posso até descer, mas quando eu descer, eu venho das alturas divinais e eu venho com muita força. As pessoas estão com muita sede. Então, a sede é
o passatempo do devoto, né? O devoto ele está sempre sedento pela Mãe Divina, por mais que ele receba, ele sempre deseja mais. É o serviço, né? Mais serviço. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Cantar esse mantra já é um serviço, mas o mantra está dizendo, Senhor, me ocupe do seu serviço. Mas cantar o mantra já é um serviço, mas você está pedindo por mais serviço, o devoto ele tem uma sede, que é o vir a ser. É o que impulsiona o serviço amoroso. Né? Se tornar o encontro, né? Sem a separação não existe serviço, tem que haver a separação para ter o serviço. Né? Na unidade não existe como ter um relacionamento. Então, essa correnteza são as águas do Ganges. As águas do Ganges disseram para ela, para o sábio, rei santo, eu não posso descer porque tem muita força. Quem vai me amparar? Se tiver algo que me ampare, aí o rei Bhagirath, ele era grande devoto do Senhor Shiva, ele se lembrou do Mahadeva, e ele pediu, Mahadeva, por favor, você pode intervir nessa situação? Aí o seu Mahadeva disse, pode dizer para a deusa descer, que eu sustento ela na minha cabeça. Então o rei Bhagirath, ele é um santo que até hoje existem templos com a sua deidade sendo adorada às margens do Ganges, porque ele era um grande devoto que fez a bênção da Mãe Divina descer. Né? Na Bíblia a gente vê, né? Se tiver um santo, só um justo, só ele poupa a cidade, né? Quando Deus ia destruir. Né? Então, essa pessoa justa é aquela pessoa que se rendeu. Quem tem a oração ouvida por Deus? Por que Deus ouve a oração de um e não ouve a oração do outro? Aqui, Bhaktivinoda nos dá a resposta. Ele diz que tem as suas orações ouvidas pelo nosso Senhor, o filho de Nanda, filho da alegria, aquele que segue os 6 passos da rendição. Primeiro passo da rendição, aceitar tudo que é favorável ao serviço a Deus. E o segundo passo é rejeitar tudo que é desfavorável. O terceiro é aceitar que Deus é o meu único protetor e guardião. E o próximo passo, 4º passo, é aceitar que ele é meu bem-querente. Né? Ele está cuidando de mim. Então, ele, por um lado, ele é a única pessoa que pode me defender e, por outro, ele está cuidando de mim. Ele tem afeição por mim. Essa fé é uma rendição, que você confia no que estiver acontecendo e você aceita. Então, a cabeça serve para humildade, baixar a cabeça. Então, a humildade é o 5º passo. E o 6º é a Atma Nivedana, a entrega do próprio eu. A entrega do próprio eu a serviço. Então, esse serviço devocional que satisfaz o verdadeiro eu, ele deve ser motivado e ininterrupto. Ele deve ser submisso, porque você vai sobrepor o ego limitado. O ego limitado, ele precisa ser humilhado. Ele precisa ser humilhado para que ele conheça o melhor e maior o tamanho de si mesmo. Porque o ego é maior, o ego limitado ele não é completo. Né? Então, o ego maior, ele vai ter que sobrepujar essa limitação do eu menor. Né? Então, o eu menor, ele se humilha na rendição, na entrega total de si mesmo, na confiança do controlador supremo, daquele que controla. Né? Então, uma pessoa que se rende tem as suas orações ouvidas, porque ele não pede nada para si. O rei Bhagirath, ele não estava pedindo para si. Ele estava pedindo para abençoar o mundo inteiro. O seu pedido não era um pedido pessoal. Isso é o significado de sacrifício. Agir para o bem comum. Então, o rei Bhagirath orou dessa forma, a mãe Ganga aceitou quando o Senhor Shiva se colocou à disposição para segurar o peso das águas que iriam cair. Ele segura na sua cabeça, ali como uma montanha sagrada, o Monte Kailash, aonde desce a Via Láctea na sua cabeça. Assim, ele sustenta, e daqui ela vai ser dividida em vários afluentes. E essa água vai descer as montanhas e vai encher os 7 oceanos. Então, toda a água do planeta hoje veio desse passatempo, da descida do rio Ganges. Para o rio Ganges descer, aí aconteceu um outro episódio. O Senhor Vishnu, ele havia encarnado como pequeno grande, né? A encarnação de Anão, Vamana. E ele pediu 3 passos de terra ao demônio que havia conquistado os 3 mundos, Bali Maharaj. Ele já era governante dos 3 mundos. Então, ele pediu 3 passos de terra. Com o primeiro, ele cobriu metade do universo. E com o segundo passo, ele furou o domo celeste.
Quando ele furou o domo celeste com seu pé, a água desceu com força, o seu Shiva parou na sua cabeça, e as orações do rei Bhagirath foram respondidas, né, a contento, trazendo vida para o mundo. Né? Esse dia é sagrado, né, como a descida das águas. Por isso que o universo, que o nosso planeta tem água e tem vida. Por isso que na Terra tem vida, porque a Mãe Ganga abençoou todos nós. Então, ela é a mãe das águas, a mãe da compaixão, a mãe da vida, da fluidez. Sarasvati também vem daí, né? O rio Sarasvati, que é fluido como as águas, né? O conhecimento que é fluido como as águas. O Ganges, ele nos traz o ensinamento do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é um rio. Assim como disse o filósofo Heráclito, ele disse, não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, o mesmo homem, né? Porque quando você entrar no rio, o rio já mudou, quando entrar de novo. Né? Então, o corpo ele está mudando o tempo todo, ele é um rio. Né? A gente pensa, eu sou apegado a esse corpo, mas esse corpo já mudou tanto e continua mudando. Ele nunca é o mesmo, ele sempre está mudando. Né? Quando você morrer, você vai mudar de corpo também. Né? Então, o devoto ele não tem ansiedade pela liberação, ele tem desejo por servir a Deus. No corpo que ele tiver, é o mesmo. É o Ganga. O Ganga ele muda todo o tempo, o rio, todo o tempo mudando, mas ele sempre é o mesmo. Há milhares de anos você diz, ali está o Ganga. Então, é o corpo do devoto, é um corpo de serviço. Então, ele pode mudar, né? Porque aparentemente para o materialista o corpo do devoto morreu. É como a visão do materialista, quando olha para a água do Ganges e vê a água poluída, ele pensa, a água do rio Ganges está poluída. Não, a água do rio Ganges não está poluída a tua visão, que está olhando para aquelas águas. Você vê o mundo hoje poluído, mas a mãe natureza ela é perfeita, ela vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai varrendo, daqui a pouco a água está limpinha. Deixa passar uns anos aí que ela destrói toda a humanidade aí quando for necessário. Agora a NASA estava dizendo, eu li uma reportagem da NASA dizendo ontem, o mundo está sendo destruído pelo ser humano, porque o ser humano está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo... Mas ninguém consegue parar de fazer o que está fazendo, mesmo que seja autodestrutivo. Né? Como um diabético que come açúcar, mesmo sabendo que está lhe matando. Né? A pessoa não consegue porque está apegada ao sofrimento, apegado todo o sofrimento que vem na nossa vida, toda dificuldade é um serviço que a gente não quer fazer. Mas a gente fica apegado a fazer, mesmo não querendo, a gente está apegado. Quando você desapega, aí o serviço se torna leve. Você aceita a vontade de Deus, aceita o que tem que ser feito e faz. Faz o que tem que ser, o que tiver para fazer é para ser feito, né? O que não der para fazer não dá mesmo. É a vontade de Deus, você aceita. Então, o devoto ele se torna mais leve, tem uma vida mais leve porque ele assim, aceita a fluidez do rio Ganges. Né? Hoje também é um dia importante porque na nossa escola, né, nós começamos a nossa Sampradaya, a primeira mestra que trouxe os nossos mantras que nós cantamos foi Janava Devi. Né? Então, Janava, ela traz o nome do Ganges, ela nasceu às margens do Ganges e ela traz o nome do Ganges. O Ganges é chamado Janavi porque quando ela estava descendo, diz que a água desceu com muita força, né? E tinha um sábio que estava com a sua lota de água, né? Assim, fazendo a purificação, que o sábio sempre tem essa lota. A água veio com tanta força que levou a lota do sábio embora. Esse sábio é também um dos 7 grandes sábios discípulos, né? O sábio Jano, né? Estava lá junto com esses 7 grandes sábios. Aí, esse sábio, quando viu a lota dele indo embora na água do Ganges, ele num ato instantâneo, né? Passatempo, ele puxou a água. Ele puxou a água com a boca, engoliu toda a água do Ganges que estava descendo. De novo, ficou tudo seco. Aí o sábio conseguiu pegar a lota dele. Aí a deusa, dentro da cabeça dele, disse assim: sábio, eu estou descendo para salvar o planeta. Você precisa deixar eu continuar fluindo. Ele disse: deusa, por favor, me perdoe. Aí ele limpa o ouvido esquerdo e a água sai com força do ouvido esquerdo dele. Então ela se torna filha do sábio Jano, por isso ela é chamada Janavi. Então ela continua fluindo. O ouvido esquerdo é por onde o mestre sopra o mantra no ouvido do discípulo, no ouvido esquerdo, no momento da iniciação, porque é aonde entra o conhecimento espiritual. Nosso caminho é o caminho inverso da descida do Ganges.
Porque o Ganges, ele simboliza o canal sutil, que passa por dentro das vértebras, da coluna vertebral, até o topo da cabeça. Esse canal se chama Shushumnadi, é um canal sutil, não é visível a microscópio, nem numa dissecção do corpo, mas você estuda no Tantra e você pode acessá-lo através da meditação. É o canal prânico, canal de ar vital, aonde vai subir a energia vital, Kundalini Shakti. Então ela vai subir por esse canal Shushuma, que é comparado ao rio Ganges. Então, o rio Ganges, ele desce da cabeça de Shiva, mas o devoto ele tem que fazer o caminho inverso, a correnteza contrária, para retornar ao reino divino. Então, então é uma luta, né, do bem contra o mal. Aí, contra a correnteza, a gente vai subir nas alturas divinais. Né? Então, esse ensinamento do Ganges, da Janavi, né, que nasceu às margens do Ganges, ela tinha uma discípula que chamava Gangamata Goswamini. Gangamata Goswamini também é observado no dia de hoje. Hoje é um dia sagrado. Então, hoje nós observamos também o aparecimento de Gangamata Goswamini, que é uma grande guru feminina, né? Uma mulher que assumiu a posição de liderança de uma comunidade de estudiosos, e ela treinou muitos discípulos eruditos do conhecimento da Sampradaya, do conhecimento do serviço devocional. Então, ela era uma grande devota, ela foi instruída pelo guru dela, o, o guru dela pediu para que ela fosse para Jagannatha Puri e se estabelecesse lá para ensinar. Então ela estava cumprindo a missão do mestre dela quando chegou a época do festival de Ganga Mata, o festival de Ganga, quando desce o Ganges, ou o dia de hoje. Né? Então tem um grande festival às margens do Ganges, e ela desejou no seu coração de ir até a margem do Ganges para participar do festival da Mãe Divina, mas ela estava impedida de ir pela missão que foi dada para ela pelo mestre dela, que ela tinha que permanecer na cidade de Jagannatha Puri, né? O ponto importante do seu Jagannatha. O seu Jagannatha, o senhor do universo, ali o seu Chaitanya viveu, né? E ela tinha uma missão ali naquela cidade. Mas ela estava querendo viajar, não pôde. Porém, ela não foi, cumpriu a ordem do guru. Mas no dia do festival, hoje à noite, né, no caso, ela ficou cantando, ficou rezando para a mãe Ganga e sentindo aquele desejo de ver as águas do Ganges, de ver a mãe Ganga, de cantar para ela. E aquele desejo se tornou tão intenso, não era algo ordinário. Não era um desejo material de querer ter algo que você não pode. Não, era algo sincero, honesto, que vinha da alma dela. E aquilo começou a fazer lágrimas fluírem do rosto dela. E daqui a pouco ela entrou num transe, hein? Começou a tremer o corpo e ela sentiu como que as águas levando ela. Ela foi levada numa enxurrada. Veio uma onda de água e levou ela. E ela foi levada nas águas como se ela estivesse naquela correnteza da descida do Ganga. E aí, quando ela se viu, ela se deparou, ela estava dentro da sala do Senhor Jagannatha, como um estrondo assim, deu bolo. E ela parou na sala do templo do Senhor Jagannatha. E naquela hora, já era tarde da noite. O templo já havia sido fechado e os guardas estavam do lado de fora das portas. Os guardas ficam lá porque é um templo importante hindu, que já foi atacado pelos muçulmanos várias vezes. Então, eles têm muito cuidado com esse templo. Então, tem guardas, tem todo um templo que tem 54 oferendas de alimento diariamente para o seu Jagannatha. Né? Então, é um templo que tem muita movimentação. E tudo. Então, eles resguardam. Né? Mas os guardas ouviram um grande estrondo de água que vinha de dentro do salão do templo. Quando eles abriram, a sala estava cheia de água, como se tivesse derramado um barril de água, assim, mais do que um barril, né? Um toneladas de água. E estava lá no meio a Ganga Mata, toda molhada, bichinha, toda molhada e chorando. Quando eles olharam assim, eles pensaram que ela era uma malfeitora. O que é isso que está acontecendo? Alguém jogou um monte de água aqui dentro. Querem profanar o templo do seu Jagannatha e prenderam ela, levaram para a prisão. Nesse interim, os sacerdotes do templo estavam dormindo e tiveram um sonho. Todos eles acordaram com o mesmo sonho, dizendo: vocês, o seu Jagannatha batia neles e dizia: vocês prenderam a minha devota, soltem ela imediatamente. Aí, quando eles acordaram, foram lá na prisão e encontraram essa moça. E aí soltaram, e o que aconteceu foi que a Gangabata ficou famosíssima e os ensinamentos dela foram propagados com maior facilidade na cidade de Jagannatha Puri, porque teve apoio do governo, teve apoio dos sacerdotes do templo. Agora ela ficou conhecida como aquela que recebeu. E o senhor Jagannatha queria o que com isso? Ele queria mostrar para a Gangabata que o Ganges está nos pés de lótus dele. Né? O Ganges está lá nos pés de lótus dele, então ela não precisava ir lá, que ela estava lá aos pés do seu Jagannatha. E ela entendeu essa mensagem e o serviço devocional dela foi beneficiado também. Então, no dia de hoje, nós nos recordamos dessa devota
que teve a sua passagem também nesse dia, né? E esse milagre também nesse dia. Também hoje nós observamos um outro evento auspicioso para a nossa Sampradaya, para a nossa escola, que é o dia do aparecimento de Baladeva Vidyabhushana. Baladeva Vidyabhushana, ele é um filósofo muito importante da Sampradaya do Senhor Chaitanya. Por quê? O Senhor Chaitanya, quando esteve no planeta, ele disse para os devotos, eu não quero ninguém escrevendo comentários do Vedanta Sutra, porque o próprio autor do Vedanta Sutra é Vyasadeva e ele já escreveu um comentário do Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é um livro dos Vedas que trata sobre o conhecimento espiritual. Os Vedas, você sabe que eles tratam sobre todos os temas necessários para que a sociedade humana prospere, para que o ser humano possa crescer dentro dessa sociedade, né? Então, tem atividades que visam esse bem-estar, o sacrifício é o bem-estar comum, né? Então, os Vedas tratam de vários temas, mas a parte dos Vedas que trata sobre conhecimento espiritual é o Vedanta Sutra. Então, todas as Sampradayas, todas as grandes escolas indianas, elas têm um comentário filosófico sobre o Vedanta Sutra. Mas Mahaprabhu disse para os devotos, olha, não quero ninguém escrevendo. Por quê? Quem comentou foi o próprio autor, e é o Bhagavatam. Então, vamos estudar o Srimad Bhagavatam. Aí, o Bhagavatam é o livro cabeceira da Gaudiya Sampradaya. Mas, chegou uma hora, depois de anos que Mahaprabhu já havia abandonado, 100 anos, cerca de 100 anos depois que Mahaprabhu havia abandonado o planeta, a Sampradaya estava se estabelecendo. E ela foi desafiada, né, as grandes outras Sampradayas. Elas disseram, olha, para vocês serem aceitos como uma Sampradaya, vocês têm que ter um comentário do Vedanta Sutra. Como que vocês têm um comentário do Vedanta Sutra? Então, a gente aceita vocês como uma escola. Aí, eles deram um prazo. Aí, o Baladeva Vidyabhushana, ele teve 18 dias para escrever, para começar a escrever o comentário do Vedanta Sutra. E ele conseguiu escrever um livro assim, ó, Tulasi, dessa grossura aqui, como o Bhagavad Gita. Eu já vi esse livro impresso, eu não tenho aqui em mãos, mas eu já vi o devoto com ele. É um livro grosso, assim, extenso como esse. Comentário do Vedanta Sutra de Baladeva Vidyabhushana foi escrito em 18 dias. Então, esse comentário ele é chamado Govinda Bhatsia, porque é dito que Baladeva Vidyabhushana ele só escreveu, mas quem ditou foi Govinda Deva. A deidade de Baladeva Vidyabhushana era a deidade do Senhor Krishna, chamado Govinda. Então, ele falava e Baladeva Vidyabhushana escrevia, né? Então, o comentário foi escrito misticamente em 18 dias. Ele venceu o sono, venceu a necessidade de comer. Ele só escreveu e durante 18 dias ele concluiu, e em 18 dias ele concluiu o comentário do Vedanta Sutra, apresentou, e a Gaudiya Sampradaya hoje é uma Sampradaya reconhecida em toda a Índia, né, através desse milagre do Baladeva Vidyabhushana. Então, hoje nós temos essas 3 datas auspiciosas: o dia da descida do Ganges, né, o dia do aparecimento de Gangabata Goswami e do desaparecimento de Baladeva Vidyabhushana. Jai Sri Radha. Tem algum comentário, Tulasi, sobre esse assunto? Quer falar alguma coisa? Perguntar? Não, é sim, bastante auspicioso estar aqui nesse momento contigo, nessa monitoria, aprendendo sobre essas importantes datas, né? E eu vou rever nesse áudio essa explicação sua para compreender mais ainda, né? Mas a intenção, né, de como surgiu a água, né, e o Ganges, isso aí me deixou, porque eu não conhecia, não tinha esse conhecimento, né, dessa forma. Né? E também sobre os escritos, né, que espetáculo, né, as inspirações e a quem chega, como chega, né, de que forma é feito, né, surpreendente. E outra coisa que você trouxe também, o bem e o mal, né, como vem, né, e depois você vai, né, é como se fosse um retorno, né, chega e volta, né, com a capacidade mental de cada um, né, na intenção de realizar esse movimento, né, e compreender. É isso, né, eu precisar estudar mais, entender mais, para poder comentar com segurança, né, sobre essa temática. E agradeço só toda essa explicação e esses ensinamentos que recebo a cada dia, né, cada vez que a gente se encontra e vai ampliando esse conhecimento.
Como Krishna diz na Bhagavad Gita, os devotos se iluminam uns aos outros conversando sobre mim, como nas conversas de Shiva e Parvati, onde os 7 grandes sábios ouviam, testemunhavam, né? Você também faz perguntas, porque eu estava aqui respondendo sua pergunta sobre o calendário que nós estamos estudando, e essa sua pergunta beneficia o mundo todo, né? Por isso que eu pedi aqui para a gente estar gravando, para compartilhar hoje com os devotos, mas agora a gente vai desligar, porque vamos continuar o nosso encontro individual. Jai Radhe. Jai Radhe. Gratidão. Gratidão a todos.